Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal de tutorial dos EVQs Belfort. E nesse vídeo hoje a gente vai fazer a segunda parte aqui do vídeo que eu ensinei por que o medidor fica vermelho, por que o áudio trava e o som estoura. E eu ensinei o vídeo aqui na parte 1, tá aqui vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E agora a gente vai fazer a parte 2, que é para você ficar mais esclarecido de algumas coisas, certo? Que você tem que atentar aqui para tentar solucionar esse problema. Então, veja bem, gente. No vídeo passado eu ensinei que a questão do medidor fica vermelho, ou o áudio corta, ou fica estourando, é porque o processador do celular ele não consegue suportar tudo que a gente coloca lá dentro do aplicativo do Audio Evolution Mobile, timbres, efeitos, faixas. Então, o processador do celular é muito fraco, então ele fica muito pesado. Então, o medidor vermelho é para avisar que o celular chegou no limite máximo, então não tem mais como rodar. Então, o que acontece é que ele fica vermelho e o áudio começa a travar. Então, para complementar esse vídeo passado, eu vou ensinar para vocês aqui algumas coisas que você precisa levar em consideração antes de comprar um celular para usar no aplicativo do Audio Evolution Mobile. Que lá eu falei que o problema realmente está no celular, não é no aplicativo, não é na configuração, não é na placa de áudio, não é nos cabos. Essa questão de medidor vermelho, comando vermelho, áudio cortando, tudo se refere à questão do processador do celular, que realmente é fraco. Então eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de celulares que o próprio desenvolvedor do aplicativo ele recomenda para a gente usar, para que não tenha nenhum tipo de problema desse que acontece com a gente. Então, presta atenção aqui, ó. O que a gente não leva em consideração na hora de comprar um celular para usar no aplicativo Audio Evolution Mobile? Gente, qualquer celular serve sim, desde que tenha no mínimo 20 GB de memória, já é o suficiente para rodar o aplicativo Audio Evolution Mobile. Mas por que trava? É que nem eu falei, processador fraco. Então, veja bem, coisas que a gente não atenta quando vai comprar um celular. O que a gente não atenta? Esses dois requisitos aqui, a gente olha muito para essa questão da memória de armazenamento do celular. O que significa isso? Seu celular tem 60 GB, 128 GB, então isso vai rodar, sabe? Isso ele vai rodar sem nenhum problema, porque é muito GB de memória. A gente pensa que isso é o suficiente, mas não é. Isso não é o suficiente. Não basta o teu celular ter só 128 GB de memória ou 60 GB, porque o meu tem 128 GB de memória e ele trava, o medidor fica vermelho, certo? Então, isso não é o problema suficiente. O outro requisito que a gente não atenta, gente, é isso aqui, ó. A gente não tem que olhar para a questão de... Isso aqui é importante, mas o mais importante é a questão da memória RAM. A memória RAM que é o importante. Por quê? Presta atenção. Ó, o que seria a memória RAM? Ó, a questão do armazenamento, do GB de memória, né? É o espaço onde você guarda tudo o que você está no seu celular de forma permanente, ou seja, vídeo, foto, tudo que você coloca no celular fica lá permanente guardado no seu celular. Então, a questão de giga é só para armazenar dados, ele fica lá guardado. Tudo que você coloca fica guardado, entendeu? Aplicativo, foto, vídeo, música, documento, certo? É como se fosse o HD do seu computador. É para isso que serve esses gigas de memória, certo? Memória de armazenamento do celular, certo? Então, veja bem, isso, gente, isso não afeta a velocidade porque ele roda no aplicativo. Então, essa questão de quantidade de memória, às vezes, não afeta muito no aplicativo Audio Evolution Mobile. O que vai afetar no seu aplicativo? É isso aqui, ó, que a gente não atenta. A memória RAM. A memória RAM. O que seria a memória RAM? Olha só. É uma memória de acesso rápido usado para... Oi, isso aqui está me atrapalhando. Mas veja bem. Vamos embora assim mesmo. Então, veja bem aqui, ó. É uma memória de acesso rápido usada para guardar os dados dos aplicativos que estão sendo usados no momento. Ou seja, é a memória RAM, gente, que está trabalhando. Enquanto o aplicativo Audio Evolution Mobile está trabalhando, quem trabalha é a memória RAM. Ela está guardando os dados dos aplicativos, certo? No momento que você está trabalhando. Então, é como uma mesa de trabalho para a CPU. Quanto maior a mesa, mais tarefas o processador consegue lidar ao mesmo tempo, certo? Então, a função da memória RAM dá velocidade e fluidez ao sistema.
A RAM é essencial para a multitarefa, pois é nela que ficam os aplicativos abertos em segundo plano, ou seja, o problema está na memória RAM. Então veja bem aqui, ó. Olha só, um celular com 4 GB de memória RAM pode ter dificuldades para rodar aplicativos pesados ou muitos aplicativos ao mesmo tempo. Então, um celular com 8 GB de memória ou 12 GB de memória RAM será muito mais suave, ou seja, ele roda sem nenhum tipo de problema. Então, o celular da pessoa que está com esse problema só tem 4 GB de memória RAM, entendeu? Então, um celular ideal, ele tem que ter isso aqui, ó. Ele tem que ter esse requisito aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó. 8 GB ou 12 GB de memória RAM para que ele rode sem nenhum tipo de problema, certo? Isso é muito importante você atentar quando comprar um celular. Agora, preste atenção, tem informação aqui, olha só. Na imagem eu coloquei assim, ó. A diferença entre memória de armazenamento e memória RAM, para você saber, veja bem. Eu coloquei aqui uma memória de armazenamento de 128 GB. Olha só a função dessa memória aqui, ó, de armazenamento. Armazena dados permanentes, que nem a gente já falou. E qual é a função da memória RAM? Armazena dados temporários para o processador. Onde os dados ficam? Na memória de armazenamento. No armazenamento interno do celular. E na memória RAM? Na memória de acesso rápido enquanto o aplicativo está aberto, certo? O que afeta? A quantidade de arquivos que você pode guardar na memória de armazenamento. O que afeta a memória RAM? A velocidade e fluidez do celular, certo? Então, existe uma grande diferença entre memória RAM e memória de armazenamento. Agora, baseado em todas essas informações aqui, gente, quando você comprar um celular para você usar no aplicativo Audio Evolute Mobile, você tem que atentar para a quantidade de gigas, sim. Mas você tem que atentar para essa questão bem aqui, ó. A memória RAM, a quantidade de giga de memória RAM que o celular que você quer comprar tem. Isso é um requisito importante. Agora veja bem aqui, ó. Algumas indicações aqui, ó, do próprio desenvolvedor do aplicativo de linha de celulares da Samsung Galaxy. Não é recomendação de celular, é uma indicação. Esses celulares aqui que a gente citou aqui, ó, eles são recomendados pelo próprio desenvolvedor, não é fazendo propaganda. Por que ele recomendou esses celulares aqui? Presta atenção aqui, ó. Linha Samsung Galaxy S, modelos recentes. Olha só, os modelos da linha S. Nós temos aqui o 21S, o S21, né? S21, S22, S23 ou S24 aqui, ó. S24, certo? Essas linhas, esses processadores são feitos para alto desempenho e rodariam o aplicativo com folga, sem nenhum tipo de problema. Isso é uma recomendação do desenvolvedor, não é fazendo uma propaganda, gente, de celulares, é uma recomendação. Por quê? Porque os processadores desses celulares, eles são muito potentes, têm um desempenho muito bom, certo? Agora, celulares tipo da linha S, aqui, ó, Galaxy da linha A, quer dizer, da linha Galaxy A, modelos mais avançados. Ele recomendou alguns aqui, tipo o A54 e o A55. O meu é um A06. Então, esses celulares aqui, eles rodam sim, mas a gente tem que verificar se o processador é potente o suficiente para a sua necessidade. Entendeu? Eles podem rodar, essa linha aqui pode rodar? Pode, mas a gente tem que atentar para isso aqui, ó. Esse requisito aqui, ó. Cadê? Deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui, ó. É importante verificar se o processador é potente o suficiente para a sua necessidade. Então, mais recomendado, assim, sem nenhum problema, seria esse de cima aqui, ó, da linha S, Galaxy S, certo? Estou falando de Galaxy, viu, gente? Não é de smartphone. Agora, descendo aqui, mais uma informação aqui, ó. Celulares que o desenvolvedor, ele não recomendou de jeito nenhum. Ele não recomendou, e eu vou lhe dizer o motivo. Esses celulares aqui, dessa marca aqui, dessa linha aqui, ó. Qualquer celular dessa linha aqui, ó, não foi recomendado pelo desenvolvedor. Por quê? Ele coloca aqui o motivo mais embaixo, olha só. Pois apresentam problemas com USB. Eu não entendi se ele quis dizer em relação ao cabo ou USB interno do próprio celular. Mas esses celulares aqui dessa marca aqui não foi recomendada pelo desenvolvedor porque eles apresentam problemas em relação a USB.
E essa linha de baixo aqui da Motorola também foi recomendado pelo desenvolvedor das linhas Edge e Moto G. As versões mais avançadas também podem ser adequadas, certo, gente? Então, essas informações vocês têm que atentar muito bem na hora de comprar um celular para você usar com o aplicativo Audio Evolution Mobile. Gente, é um requisito, tipo assim, é uma recomendação obrigatória? Não, é uma sugestão na hora de comprar um celular para você, certo? Espero que essa informação te ajude e eu agradeço muito.